Ora viva amigos, a todos muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash desta terça-feira, 4 de junho. Estamos para mais um episódio nesta segunda semana de Mercado Flash com muitas novas para vos trazer. Ora bem, hoje apresento-me aqui com a camisola do Palmeiras, oferecida pelo meu grande amigo de infância, Hugo Pinho. Está radicado no Brasil e como tal ele disse, vou dar uma coisa que não te vai servir, mas até nem fica mal. Por isso, é hoje aqui de Verdão que vos vou trazer estas novas relacionadas com o Mercado Flash. Temos uma novela encarnada e que mete José Mourinho. Isso mesmo, venha daí. Para já começamos com Sérgio Conceição, o ex-treinador do Futebol Clube do Porto. Ficou consumada a saída de Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, nesta segunda-feira à noite. Depois de 7 temporadas, Sérgio Conceição está de saída e no meio de vários comunicados ficou-se a saber que abdicou dos 4 anos de contrato que tinha assinado 2 dias antes das eleições, ainda com Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente azul e branco, e agora é um treinador livre. Em França já toda a gente dá quase como certa a sua chegada ao Vélodrome para ser treinador do Olympique de Marselha. As informações que estão a ser vinculadas, fala-se de um contrato até bastante chorudo, de 4 que podem ser de 5 anos para Sérgio Conceição pelo Marselha. Ora, há aqui um dado interessante, que é o facto da equipa do Marselha ter um maior investimento para esta temporada, para poder contratar reforços de nome e de grande nomeada para atacar a Ligue 1, porque não tem mais nada para jogar, além das competições internas, a equipa do Marselha. E como tal, Sérgio Conceição pode ter aqui uma espécie de jackpot, o que não deixa de ser perigoso, é o jogar um bocadinho no escuro sobre o que é que pode ser uma nova temporada, numa altura em que o Paris Saint-Germain é muito hegemónico em França, e Sérgio Conceição pode ter aqui um excelente desafio ao serviço do Olympique de Marselha. O que é que vocês acham? Que ele é uma boa opção para os marselheses, sendo que o Marselha não deixa de ser um clube também a viver sempre numa grande evolução. Na última temporada teve 3 treinadores e aqui o Sérgio Conceição a entrar-se. Eu diria que está por dias esta chegada de Sérgio Conceição ao Olympique de Marselha. Ora, com a saída de Sérgio Conceição, ficou aberto a vaga de treinadores no Futebol Clube do Porto e onde há fumo, quase sempre há fogo. E Vítor Bruno é o nome que se segue no comando técnico dos Dragões. O até agora adjunto de Sérgio Conceição pode ter então aqui a sua primeira oportunidade como treinador principal. Tem 41 anos, Vítor Bruno. Nestes últimos anos ficou sempre muito conhecido por ser o adjunto que estava sempre de calções, fosse qual fosse a temperatura que estivesse em campo, ele estava sempre de calções ao lado de Sérgio Conceição, pois embora o seu passado também é muito histórico ligado ao futebol, é filho de Vítor Manuel, o treinador de futebol Vítor Manuel, e então Vítor Bruno pode ter aqui a sua primeira experiência como treinador de uma equipa principal. Ele começou por ser adjunto do seu pai ainda em Angola, no 1º de agosto e no Interclube. Depois começou a integrar a equipa técnica de Sérgio Conceição, primeiro no Olhanense, depois na Académica e foi por aí fora. Sporting de Braga, Vitória, Nantes e Futebol Clube do Porto. Era uma das figuras que pertencia à cúpula restrita dos adjuntos de Sérgio Conceição, juntamente com Seranama Dembélé, também Diamantino Figueiredo e Vítor Bruno eram o Eduardo Oliveira mais tarde, mas eram os elementos que estavam sempre com Sérgio Conceição. Ora aqui Vítor Bruno é o nome que para já parece colocar-se em melhor forma para assumir o comando técnico do Futebol Clube do Porto. E vocês o que é que acham? Que é uma boa opção numa altura em que financeiramente os Dragões estão com algumas dificuldades em poder seduzir outros treinadores? Há quem diga que não se deve poupar no treinadores. Esta será uma opção de poupar ou não? Já sabem, contamos sempre com os vossos comentários, principalmente no YouTube, para quem nos vê, de darem as vossas opiniões na caixa de comentários. Olhamos agora para o Benfica e vamos falar de João Neves. A imprensa britânica, principalmente, e hoje também a imprensa portuguesa, dá conta de uma nega de Rui Costa a uma primeira opção do Manchester United por João Neves. Ora, João Neves é visto como uma das grandes figuras da coroa encarnada, 19 anos apenas,
não é capitão, mas tem um espírito de líderes fantástico na equipa das Águias. Foi praticamente indiscutível durante toda a temporada, 55 jogos, 3 golos, 1 assistência deste internacional português que vai ter também o Campeonato da Europa, e esse é o trunfo que o Benfica tem nesta altura para rejeitar qualquer tipo de proposta que chegue às Águias por valores inferiores ao da cláusula de rescisão. O Benfica, ao que tudo indica, está disposto a negociar se tiver uma proposta de 100 milhões de euros. Abaixo disso é tudo rejeitado. A cláusula de rescisão é de 120 milhões. Portanto, os encarnados rejeitaram já uma proposta de 60 milhões do Manchester United, e a imprensa portuguesa e também a imprensa britânica diz que o Benfica quer jogar com a performance que João Neves pode ter no Campeonato da Europa, que vai ser disputado na Alemanha, e no qual o português, como já dissemos, está convocado por parte de Roberto Martínez. Pese embora já 3 clubes da Premier League em cima de João Neves, ou pelo menos com maior interesse na contratação de João Neves. Falamos dos 2 emblemas de Manchester, United e City, e também o Arsenal. Portanto, vamos lá ver como é que segue o caminho de João Neves. O valor é bastante alto, numa altura em que o cerco ao... neste caso às contas dos clubes britânicos é cada vez maior. Recorde-se que no ano passado emblemas como o Everton, o Nottingham Forest foram penalizados por perda de pontos por causa de não cumprirem o fair play financeiro e as verbas monetárias entre o deve e o haver, e portanto há aqui esta dúvida se o mercado britânico vai estar igualmente forte de valores avultados como teve nos últimos anos, e se esses valores vão poder chegar aos 120 milhões da cláusula de rescisão de João Neves. Agora é a altura da nossa novela. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caras. Ora, e a nossa novela chama-se Vangelis Pavlidis. O avançado que o Benfica tanto deseja está na lista, há quem diga, no lote restrito dos avançados que Roger Schmidt mais quer neste ataque de mercado, nos alvos que estão definidos. Eu recordo que o Benfica, no ano passado, contratou, ou em janeiro de 2023, Tengsted. Depois, no mercado de verão, contratou Artur Cabral. E no mercado de janeiro, Marcos Leonardo. 3 avançados foram contratados. E agora o Benfica quer Pavlidis, isso já todos nós sabemos. 20 milhões de euros é a primeira proposta que as Águias terão feito chegar ao AZ Alkmaar. No entanto, meteu-se aqui um outro português ao barulho. Falamos de José Mourinho e o Fenerbahçe. As opções de José Mourinho e os pedidos de José Mourinho, que foi apresentado no Fenerbahçe nesta segunda-feira. Contrato de 2 anos. Para a frente de ataque foram Robert Lewandowski e Gabriel Jesus. No entanto, os dirigentes do Fenerbahçe disseram: são bons, mas o dinheiro que temos é para este senhor, Vangelis Pavlidis. É um avançado grego de 25 anos, na última temporada no AZ Alkmaar fez 33 golos e fez 6 assistências em 46 jogos. E é o desejo da direção do Fenerbahçe para contratar neste mercado de verão. E já estipulou ali um preço mais alto do que o Benfica apresentou. 25 a 30 milhões é um valor ali colocado em cima da mesa por parte do emblema turco, que quer quebrar alguma da hegemonia que o Galatasaray teve nos últimos anos, e portanto está aqui a tentar seduzir Pavlidis a mudar-se dos Países Baixos, da Holanda, se quiserem, para a Turquia. E o Benfica ficar aqui um bocado tremido. O negócio do Benfica está completamente tremido por causa de não conseguir, no fundo, despachar algum excedentário, porque a vinda de Pavlidis a acontecer tem que haver a libertação de um avançado que o Benfica está pronto a colocar no mercado. Em janeiro saiu Petar Musa para os Estados Unidos da América, e agora o nome mais com maior cartel para poder sair é o de Artur Cabral, mas a gestão que Roger Schmidt fez com o seu setor atacante na última temporada faz com que nenhum avançado seja propriamente um avançado que tenha um poder de venda grande, porque Tengsted, Artur Cabral e Marcos Leonardo, nenhum deles foi titular indiscutível para o treinador do Benfica. Foram sempre rodando muito a 2, a 3, com a chegada também de Marcos Leonardo. Portanto, o valor que o Benfica pede por Artur Cabral, 20 milhões de euros, não é um valor propriamente fácil de ser atingido por um jogador que não foi titular indiscutível. Portanto, Pavlidis só chega
se Artur Cabral sair. Esse é um ponto assente. Artur Cabral está com alguma dificuldade em conseguir o Benfica encontrar interessados para Artur Cabral, porque este valor de 20 milhões de euros é algo que faz com que os possíveis compradores olhem um bocadinho de forma desconfiada. Curiosamente, as primeiras aproximações que aconteceram vieram do outro lado do Atlântico, nomeadamente o Cruzeiro, o emblema da Raposa, o mítico Cruzeiro, já se mostrou interessado. Quando quis saber o valor, o Benfica disse 15 milhões mais 5, e esse valor travou logo a equipa do Cruzeiro de poder contratar Artur Cabral. O mais certo é ele poder continuar na Europa, mas o Benfica pode ter aqui uma grande dor de cabeça de libertar um avançado para depois poder ir no mercado contratar outro. Roger Schmidt já disse que quer Pavlidis. Vamos lá ver se chega primeiro Pavlidis e depois sai alguém, ou se o que acontece é o mesmo que foi com Gonçalo Ramos no ano passado, em que, se bem se recordam, primeiro saiu Gonçalo Ramos e só depois é que o Benfica atacou com a contratação de Artur Cabral. Vamos lá ver como é que este negócio fica resolvido. Ainda relacionado com o Benfica, pese embora já não esteja ligado contratualmente ao Benfica, falamos agora de Rafa. Na semana passada já tínhamos falado da possibilidade até de Rafa se poderes novamente ser seduzido pelo Benfica, mas agora ganha força a sua ida para a Turquia. O portal Fanatic dá conta de que o Galatasaray e o Besiktas estão a discutir pelo internacional português, pelo extremo, de 31 anos, e portanto Rafa está aqui claramente no meio de um continente quase, se assim quisermos, de Istambul, porque tem dois dos gigantes de Istambul a perguntarem qual é que tu queres, Galatasaray ou Besiktas. É uma dor de cabeça muito grande, porque o Galatasaray tem dominado nos últimos anos, venceu ainda esta temporada também, Buruca treinador, privilegia muito aquele estilo de Rafa, mas o Besiktas podia ser um excelente desafio também para Rafa. Eu diria que os valores aproximam-se daqueles que Rafa quer receber. As propostas, estamos a falar de valores a rondar os 10 milhões e, portanto, pode Rafa ganhar aqui uma nova projeção com esta possível chegada e estamos a falar de salários, ao futebol turco, Galatasaray ou Besiktas. Um deles vai ser o destino de Rafa, ou pode ser um dos destinos de Rafa, e isso está aqui quase certo de poder acontecer. Agora falamos de Daniel Bragança, o médio do Sporting está no mercado e os Leões já receberam a primeira aproximação do PSV Eindhoven. O PSV Eindhoven vai perder um jogador, Vermian, para o Newcastle e, portanto, procuram um médio. E ao que tudo indica, Daniel Bragança é esse jogador que pode entrar aqui na cogitação da equipa de Eindhoven. O PSV Eindhoven já perguntou pelo valor, o Sporting responde numa verba a rondar os 5 e os 10 milhões de euros. Um médio que foi ganhando espaço na equipa de Ruben Amorim, mas nunca foi um indiscutível. As lesões acabaram por travar esta projeção de Daniel Bragança e agora está aqui descartável e, ao que tudo indica, deve ser vendido à equipa do PSV Eindhoven. Há aqui boas relações entre os dois emblemas e Daniel Bragança pode prosseguir carreira fora de Portugal. Ainda em Portugal falamos do Moreirense. César Peixoto já foi anunciado como o novo treinador, o técnico de 44 anos, que ainda há pouco tempo passou aqui pelo 00 para dar uma entrevista, foi anunciado pelo emblema de Moreira de Cónegos e já começou a trabalhar, vai assinar o contrato por uma temporada. César Peixoto, depois de ter estado um ano parado, vai regressar ao trabalho pela porta do Moreirense, vai voltar a trabalhar com Vítor Magalhães, foi seu presidente enquanto jogadores em Guimarães, no Vitória, e agora a ser então anunciado como novo treinador da equipa de Moreira de Cónegos, rendendo lugares de Rui Borges, que mudou-se precisamente de Moreira de Cónegos para a cidade verde para orientar o Vitória. E o 00, entretanto, já noticiou ao longo desta terça-feira, um dos primeiros reforços que César Peixoto vai ter é Benny, um médio ofensivo com grande capacidade goleadora, que estava no AVS, esteve no AVS esta temporada, e vai mudar-se para Moreira de Cónegos. É um jogador com umas características muito idênticas à de Gonçalo Franco, e numa altura em que o nome de Gonçalo Franco está muito cogitado para poder ser vendido,
a equipa do Moreirense já antecipa esse possível cenário e fechou aqui, ou vai fechar acordo nos próximos dias com Benny, que subiu o AVS, mas a sua subida vai ser também de uma outra forma e vai passar a ser jogador do Moreirense na próxima temporada. Vai ser então o primeiro reforço, este médio de 26 anos, é um médio que na última época fez 6 golos e 5 assistências, marcou inclusive na última partida da subida da equipa do AVS. Ele vai jogar então na equipa do Moreirense na próxima temporada. Falamos agora do Real Madrid, porque já foi oficial a saída, ou melhor, a contratação de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé assinou o contrato até 2029, assinou a custo zero. Kylian Mbappé, isso é o que vocês acham? Porque ele assinou com um prémio de assinatura de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. A marca diz que vai ter um salário razoável, ou seja, ele no PSG ganhava 35 milhões, vai passar a ganhar 15 milhões, portanto tem aqui um decréscimo de 20, mas se diluirmos isto ao longo dos 5 anos de contrato com os 100 milhões que ele assinou, são 20 milhões por ano. Na prática, é fácil fazer as contas, como diria o Guterres, são 35 milhões que ele vai ganhar diluindo, ou seja, o mesmo que ganhava no Paris Saint-Germain. E vai jogar-se no Real Madrid. Foi oficializado, só faltava mesmo ver o fumo branco, porque os sinais estavam mais que evidentes. E Kylian Mbappé foi então oficializado na equipa do Real Madrid, o vencedor da Liga dos Campeões, da Liga Espanhola, e vai ter agora então aqui mais uma super estrela, quase aqui num formato galáctico, a equipa do Real Madrid a contratar Kylian Mbappé. Falamos um bocadinho de França e um bocadinho de Itália, para lhe dar nota de que Vitinha, o avançado português, esteve emprestado no Génova por intermédio do Olympique de Marselha. Deve continuar no Génova. A equipa do Génova está a negociar um novo empréstimo com a formação do Marselha. Vitinha jogou pouco, fez apenas 9 jogos, mas esteve também lesionado. Deixou boa imagem na equipa do Génova, fez 2 golos e, ao que tudo indica, vai continuar emprestado na Série A. E na equipa do Génova, o português Vitinha, natural de Cabeceiras de Basto, foi contratado, recordo, por 32 milhões de euros pelo Olympique de Marselha no mercado de janeiro em 2023 ao Sporting de Braga. O seu papel no Olympique de Marselha foi curto, jogou pouco, teve ali até alguns problemas um bocadinho emocionais e pessoais, e agora ganhou novamente força no Génova e vai continuar emprestado, ao que tudo indica, no emblema da Série A, no emblema italiano. Ainda em Itália falamos de Santiago Giménez, lembra-se este nome? Falamos muito sobre este nome no último mercado de verão do ano passado. Era a novela que o Benfica queria contratar depois de Coxu. Era Santiago Giménez, este avançado que estava no Feyenoord, e está no Feyenoord, mas agora, ao que tudo indica, ele vai para o AC Milan. É o grande alvo que o AC Milan apontou mira para este mercado de verão. E o Feyenoord já disse 50 milhões ou 60 milhões. É esta a meta para Santiago Giménez, este avançado mexicano. Tem 23 anos. Ele no ano passado tinha feito 23 golos em 45 jogos e 2 assistências. Este ano fez 26 golos em 8 assistências em 41 jogos. São números inacreditáveis deste avançado que é natural de Buenos Aires, na Argentina, tem nacionalidade italiana e mexicana, e é internacional mexicano. 25 jogos pelos tricolores mexicanos, este avançado que é golo certo, e ao que tudo indica vai ser contratado pelo AC Milan nesta temporada. 50 milhões de euros é o valor que está aqui a ser colocado em cima da mesa para Santiago Giménez mudar-se de Feyenoord e dos Países Baixos para Milão, para a equipa do AC Milan. Ainda falamos agora de Xavi Simons, o neerlandês de 21 anos, que não tem espaço no Paris Saint-Germain. Ele foi emprestado pelo PSG ao Leipzig esta temporada e está a ser agora novamente cobiçado quer pelo Leipzig, quer pelo Bayern de Munique. E a equipa parisiense não olha de má vista para uma possível entrada de Xavi Simons na equipa do Bayern de Munique por empréstimo. O PSG não tem espaço para Simons nesta temporada. Quem tem ali Vitinha, há pouco espaço, o Asensio, há pouco espaço para outros jogadores de um calibre muito idêntico, e portanto Xavi Simons pode ficar novamente na Baviera, ou na Alemanha, na Baviera agora, e mudar-se de Leipzig para o Bayern de Munique, pese embora o Leipzig também esteja em cima da mesa aqui com um cenário de empréstimo. Vamos lá ver o que é que acontece com Xavi Simons. 2 notas a terminar, a primeira e ambas relacionadas com o futebol italiano e com Monza.
porque são dois que estiveram no Monza e estão de saída. Primeiro é o guarda-redes Michel de Giorgio, ou Gregório, assim que é, Michel de Gregório, o guarda-redes do Monza. Bem, o que é que me deu para dizer aquele nome? Ele vai ser oficializado pela Juventus, um guarda-redes que vem emprestado com uma opção de compra de 20 milhões de euros. Ele vai assinar até 2028, um contrato de 4 anos, sendo que o primeiro será de empréstimo e depois a formação da Vecchia Senhora vai contratar este guarda-redes, Michel de Gregório, ao Monza por 20 milhões de euros, 18 mais 2 por objetivos. O Monza que já perdeu também treinadores, falamos de Rafael Palladino, foi oficializado pela Fiorentina para as próximas 2 temporadas. Este treinador que já foi jogador, tem 40 anos, ele foi avançado do Génova, devem-se recordar. Palladino fez uma boa época no Monza, terminou em 12º lugar e mudou-se para Florença, para Firenze, ou Florença, em português é assim mesmo que se diz, e vai treinar a equipa da Fiorentina durante as próximas 2 temporadas. Falamos de Rafael Palladino. E está tudo dito hoje quanto ao Mercado Flash. Eu vou regressar amanhã. O Igor está a gozar as suas merecidas folgas. Fiquem bem, um abraço a todos. Se nos esquecemos de dizer algum jogador que vocês estavam à espera que a gente falasse, já sabem, caixa de comentários. Vou estar atento a tudo isso. Claro que às vossas críticas sempre. Se nos enganamos em alguma coisa, pedimos desde já desculpas. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e estarem atentos a tudo o que acontece em 00.pt. Um abraço e até amanhã.